Muito bom dia, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma live da blindagem emocional. Que bom que você está aqui, que bom que mais uma vez você decidiu, você escolheu se priorizar e se colocar como a pessoa mais importante da sua vida, porque é assim, se colocando como a pessoa mais importante da sua vida todos os dias, é que você pode transformá-la. Tudo bem com você? Eu espero que sim, um bom início de semana para você. Eu sou o Márcio Gata, mentor de coragem e hipnoterapeuta. Eu ajudo pessoas como você a superar a dependência emocional e, claro, recuperar a coragem de agir. E a gente vai falar hoje sobre essa procrastinação de vida que vem exatamente da falta de decisão, a falta de decisão de sair de uma relação, a falta de decisão de fazer uma grande mudança na sua vida e que gera muito sofrimento, que gera muito desgaste, que faz com que você adoeça, especialmente a sua autoestima. Então é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, como o medo de viver está disfarçado na sua procrastinação de vida. E procrastinação de vida é algo muito mais comum do que você imagina. E eu estou dizendo isso para você não se sentir culpada, se você já identificou a procrastinação como um sintoma na sua vida. A procrastinação cada vez mais está na vida das pessoas, porque elas acabam paralisando diante de um desafio, diante de algo que elas precisam fazer uma escolha e fazer uma decisão. Bom dia, Meg! Seja muito bem-vinda, que bom que você está aqui. Então vamos começar essa conversa de hoje sobre medo da vida. Será que o seu medo de viver está disfarçado na sua procrastinação? E para começar, eu quero que você imagine uma seguinte cena. Imagine que você está diante de uma piscina, num dia quente, como esse, não esse, né? Esse está frio aqui, pelo menos aqui onde eu estou, em São Paulo está frio. Mas num dia quente, e aí você está ali, na borda da piscina, e aí você bota o seu pé nessa piscina, e aí você sente a água gelada, e aí você não entra, e aí você fica ensaiando se entra ou não entra. Bom dia, Eloide. Você fica ensaiando se você dá um mergulho ou não. E quando vê, você passou o dia na borda. Você não entrou nessa piscina. Essa metáfora é para explicar um pouquinho do que pode estar acontecendo na sua vida hoje. Talvez você esteja aí numa borda, com medo de mergulhar, com medo de entrar porque a água está gelada, porque você talvez esteja insegura e você deixa a vida passar sem dar esse mergulho. Alguém se identifica aqui com isso? Talvez esse seja o seu momento. E essa piscina, a gente pode traduzir para aquilo que você está vivendo. Essa piscina pode ser a saída de um casamento ruim, pode ser o avanço na sua vida profissional, uma grande mudança na sua vida profissional, pode ser o início da sua prosperidade financeira. Essa piscina representa muita coisa e você está ali só na borda. Você coloca o pé, sente a água gelada e aí fica com medo e não entra. O medo que existe nas pessoas é um medo, na maioria de suas vezes, imaginário. O que é um medo imaginário? É um medo que é baseado em crenças, em significados que a sua mente deu em algum momento para alguma experiência de vida que você teve, e a partir daí você passa a ter um comportamento que faz com que você não entre nessa piscina, faz com que você não encare o desafio que você tem. Eu gosto muito do estoicismo, a filosofia estoica, e tem uma frase do Epiteto, que é um dos principais filósofos estoicos. Oi, Suzana, seja bem-vinda. Um dos principais filósofos estoicos que diz o seguinte: não é o que acontece com você que importa, mas sim como você reage. Isso é o que importa. Bom dia, Sueli. É isso que importa. E talvez o que esteja te paralisando hoje é alguma experiência que você viveu e que você deu um significado muito grande e isso está te paralisando, porque você acha que vai acontecer de novo. Você acha que de novo você vai falhar, que de novo você vai errar, que de novo o resultado não vai ser do jeito que você gostaria. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Bom dia, Sueli. A Meg, a filosofia do estoicismo tem me aberto a mente também. Sim, o estoicismo é maravilhoso.
ele é maravilhoso, é a base de muito, assim, eu sempre digo, né, quando me perguntam sobre religião, qual a sua religião? Minha religião é aquilo que eu pratico. E o que eu pratico hoje, já há algum tempo, é o estoicismo, é a filosofia estoica. Por quê? Porque a filosofia estoica, ela é uma filosofia que ela não vai ficar floreando, ela vai mostrar para você a realidade e principalmente a ação. O que você pode fazer que está no seu controle e que você pode, a partir desse controle, mudar a sua vida. Faz sentido isso para você? Oi, Nice, seja muito bem-vinda. E esse medo de viver, esse medo de dar esse mergulho nessa piscina hipotética aqui que eu falei nesse exemplo, está gerando, claro, muita insatisfação na sua vida. Está gerando falta de alegria. E alegria, escreva aqui alegria. Alegria é o combustível da vida. Nós precisamos de alegria para fazer várias coisas ao longo do nosso dia, ao longo da nossa vida. Uma vida baseada apenas em infelicidade, em frustração, em arrependimentos é uma vida muito pesada. Uma vida baseada em culpa, vergonha e medos é uma vida muito pesada. E essa vida pesada, ela adoece. Ela adoece. A vida o tempo todo, ela é só alegria? Claro que não. A vida tem as suas circunstâncias. A vida tem as suas dificuldades, mas a conta no final ela precisa ser positiva. É como uma conta bancária. Imagine uma conta bancária. Vamos chamá-la de conta emocional. Escreva aqui. Obrigado, Sueli. Conta emocional. Escreva aqui. Conta emocional. Vamos imaginar que essa conta emocional é como a sua conta bancária, a conta que você tem no banco. Se você coloca dinheiro, você está aumentando essa conta. Faz sentido? Ela está ficando positiva cada vez mais. Agora, se você só saca dinheiro e não repõe, você está perdendo dinheiro. Essa conta tende a ficar negativa. É a mesma coisa com a sua conta emocional. Se você tem pouca alegria, mas você tem muita tristeza, muita infelicidade, muita frustração, muito estresse, muita raiva, essa conta fica negativa. Se fosse num banco de verdade, né, um banco com dinheiro, o que o gerente do banco falaria para você assim que ele visse sua conta negativa? Ele ia te ligar, ele ia te mandar mensagem para quê? Para que você arrumasse essa conta, para que ela não ficasse negativa. E você talvez esteja vivendo com a sua conta emocional negativa há muito tempo. E essa vida não foi feita para ser desperdiçada desse jeito. A vida não foi feita para você jogar ela no lixo sem ação. Você precisa compreender. Oi, Alessandra, seja bem-vinda. Você precisa agir. Você precisa criar em si uma insatisfação verdadeira com o que você está vivendo hoje. Mas não para se lamentar. Oi, Ju, seja bem-vinda. Não para você se lamentar, mas para você entrar em ação. Coragem que tanta gente precisa, que tanta gente acredita que é a solução para começar a se movimentar. Coragem, sim, é ação. A palavra coragem é a junção de duas palavras do latim, cor, de coração, e agem, de agir. Agir com o coração. Esse é o real significado de coragem. Agir com o coração. Mas eu vou além. Coragem é ação, com preparação. Escreva, ação com preparação. Bom dia, Alzira. Ação com preparação. Isso é coragem. Você quer mudar sua vida? Ótimo. Prepare-se para isso. Preparação. Não fuja da preparação. Eu gosto de correr. Acabei de treinar, inclusive. E eu tô iniciando um novo ciclo, né, de um novo, para uma nova prova que eu vou fazer de 21 quilômetros. Eu estou me preparando. A corrida não é hoje, a corrida é em novembro. Mas eu comecei a me preparar hoje. E o meu resultado no dia dessa corrida lá em novembro não vai depender apenas do meu esforço naquele dia. Vai depender disso aqui, ó, dessa preparação de hoje. Como foi da preparação de ontem, como vai ser a preparação de amanhã, o que eu for fazendo dia a dia.
E é isso que você precisa entender. A vida hoje ela está difícil? Talvez esteja. Oi, Valdete, seja bem-vinda. A vida talvez hoje esteja muito difícil. A vida talvez esteja pesada. Você talvez esteja cansada. Quem aqui se sente assim? Coloca aqui o seu, se você puder, se você sentir coragem para colocar esse eu aqui. Só que essa vida, ela não vai mudar do dia para a noite. E essa vida não vai mudar, presta muita atenção no que eu vou te falar. Ela não vai mudar dependendo das outras pessoas. A questão não é, neste momento, as outras pessoas. Oi, Kika. Oi, Jussi, seja muito bem-vinda. Direto dos Estados Unidos, seja muito bem-vinda. Entende isso? Você talvez hoje esteja, por exemplo, numa relação de dependência emocional e você não consiga sair dessa relação e a sua vida paralisou. Porque é isso que acontece quando você não resolve uma área da sua vida que está te adoecendo, que está te machucando, porque você está perdendo muita energia ali. E isso é como se você tivesse um cesto de laranjas. Imagina um cesto de laranjas. Lindo, lindas laranjas. Só que lá no fundo desse cesto tem uma laranja que está apodrecida. O que vai acontecer se você não tirar essa laranja podre da sua vida, daquele cesto? Você vai deixar com que essa laranja podre apodreça as demais. As laranjas representam as áreas da sua vida. A área financeira, a área de relacionamentos, a área profissional, a relação com seus filhos e por aí vai. Então, se uma área está adoecida, ela vai adoecer as outras se você não agir. E aí para de procrastinar, porque procrastinar é adiar, é você deixar para depois. Procrastinare, adiar, você está adiando o enfrentamento daquele problema. E isso não vai resolver a sua história. Isso não vai mudar a sua vida. A Eloide, agir mesmo que o medo queira nos parar. Sim, porque o medo, Eloide, o medo é uma emoção. O medo é uma emoção. A emoção não há como você descartá-la da sua vida. Nós precisamos das emoções por uma questão, inclusive, de sobrevivência. O medo sempre estará conosco. A questão é, a gente precisa aprender a dominar os medos para poder agir. A preparação que você precisa nesse momento é ter o domínio dessas emoções, aprender a dominar as emoções. Imagine você aprendendo a dominar o medo quando ele vem. Quando você, por exemplo, decidiu, talvez já em algum momento da sua vida, sair de um relacionamento ruim, você decidiu. Só que aí o medo veio, o medo, sei lá, de ficar sozinha, fez você mudar de ideia. Alguém já viveu isso? Algo parecido? O medo de ficar sozinha, o medo de não dar conta, o medo que talvez de arrependimento. Esse medo é um medo imaginário, só que ele te dominou. Por quê? Porque você ainda não tinha blindagem emocional, que é o domínio das emoções. Escreva aqui, blindagem emocional. Blindagem emocional é o domínio sobre esses medos. Você domina esses medos. Imagina a tua vida, você dominando esses medos. E aí você domina esse medo, por exemplo, de ficar sozinha, e aí você sustenta a sua escolha, você sustenta a sua decisão e você segue em frente. É por isso que a principal preparação que você precisa ter nesse momento é dominar as suas emoções. Não há como você fazer uma grande mudança de vida, tomar uma grande decisão, se você não dominar as suas emoções. O medo, a raiva, a tristeza, se você não tiver o domínio dessas emoções, elas sempre vencerão. E uma vida onde você é dominada pelas emoções é uma vida muito difícil. É muito difícil essa vida. Tá fazendo sentido isso para você? Bom dia, Liginha. Seja bem-vinda. E aí, sabe o que vai virar rotina na sua vida, se é que já não virou? O arrependimento. O arrependimento. E a dor do arrependimento é a pior de todas. Sabe aquela... Não sei se você já viveu essa situação, eu já vivi muito isso. Lá atrás eu não tinha, na verdade, blindagem emocional, eu não dominava as minhas emoções e eu adiava muitas coisas, projetos. Aí eu via alguém, por exemplo,
fazendo sucesso com uma ideia que eu tinha tido também. E aí não é sobre, eu tive primeiro. Não, não sei. Mas eu pensei naquilo. E eu não executei. E aí depois eu vi outras pessoas executando e se dando super bem. Que legal. Mas eu fiquei frustrado. Me bateu arrependimento. Você já viveu isso? Sim ou não? A Meg, quando o medo não vem só de nós, e sim pela atitude do outro? Ótima pergunta, Meg. É muito comum dentro do ambiente que a gente vive, e talvez o ambiente que você esteja vivendo hoje é um ambiente que tenha esse medo. Você precisa aprender a se blindar as suas emoções, exatamente para quê? Para você conseguir entender que esse medo não é seu. E assim mesmo você agir. Só que aí tem algo muito importante que você não pode deixar de levar em conta. É que enquanto você ficar suscetível ao medo dos outros, a sua vida não anda. E aí o arrependimento será só seu. Faz sentido isso para você? Guarda isso. Enquanto você deixar que esse ambiente ele prolifere esse medo e você absorva esse medo como seu, a sua vida não vai andar. Só que o arrependimento no final vai ser só seu. Tudo bem? Faz sentido? Obrigado, Liginha. Para você também. A Meg, nossa, acontece comigo esse arrependimento também. Sim, eu tinha muito esse arrependimento. Porque eu não agia. Eu ficava, mas e se não der certo? E se não... E nesse... É o que eu falei no início. É você estar diante de uma piscina, num dia quente, aí você põe o pé na água, a água está gelada, e aí você fica ensaiando. E as pessoas falam, vem, entra. E aí você fica ensaiando, só fica na borda, põe o pé de vez em quando, aí bota o pé, fica com mais medo de entrar porque a água está gelada. E aí quando vê, passou o dia e você não deu esse mergulho. Existe uma piscina aí na sua vida para você mergulhar. Existe. No começo é desconfortável? É. Não é desconfortável você entrar numa piscina, entre aspas, gelada? Mas você já viveu essa situação de, tá gelado, mas depois ficar uma delícia e você não querer sair mais? Isso é muito comum. Porque o início sempre é desconfortável, porque ele é desconhecido. Depois que você entra e começa a nadar, você se adapta. Faz sentido isso para você? A Suzana, opa, se sim, essa era a Suzana do passado, onde o medo me paralisava. Sim, conheço a história da Suzana, porque a Suzana passou por hipnoterapia comigo, mentoria, e esse medo, né, Suzana? Olha quanto de vida, e aí eu vou falar isso não para você se lamentar, mas olha quanto de vida que você acaba desperdiçando sem ação, por essa paralisação de vida, por essa procrastinação de vida. Agora, imagine se você não tivesse arrumado isso, se você não tivesse curado as suas feridas emocionais, se você não tivesse mudado os significados que a sua mente deu para várias experiências da sua vida, você talvez estivesse ainda nesse mesmo momento. E olha quanta frustração. E agora que você está do outro lado, perceba como é bom você agir. Vai com medo, claro, vai ter o medo, mas você age. E aí, perceba o prazer. É esse combustível da vida, a alegria. Quando você faz, realiza, traz alegria. E a alegria te mantém viva. Uma pessoa sem alegria, ela adoece e ela parte rápido. Tudo bem? Faz sentido? A Meg, é verdade, tudo tem um tempo e se perdemos a oportunidade já era. Sim. É nas suas decisões que o seu destino é moldado. É nas suas decisões. E aí você precisa entender a causa. A causa, por que você tem esse medo? É porque a sua mente, em algum momento, por alguma experiência de vida que você teve, deu um significado para isso. Deu um significado para isso. E para garantir a sua sobrevivência, esse significado ele serve de alerta. E aí nunca mais você, por exemplo, entra de cabeça numa piscina. Porque pode ser que em algum momento da tua vida você quase se afogou,
por exemplo. Quer ver, eu contei esses dias algo que me veio inclusive numa live aqui. A Suzana, eu estaria apenas sobrevivendo e não vivendo a vida apesar das adversidades. Sim, esse é o ponto, é sobreviver. Passar a vida sobrevivendo é muito cansativo. É muito cansativo. E vai te adoecendo, porque falta alegria. Uma vida só de sobrevivência é uma vida sem alegria, é uma vida infeliz, que adoece. Esses dias eu até falei aqui, como a nossa mente dá significados. A nossa mente, ela cria, principalmente na infância, vários significados. Por quê? Porque você não sabe o que é certo, errado, bom ou ruim. Você nasce como uma folha em branco. Você vai aprendendo, certo? E diferentemente do adulto, a criança não tem o que a gente chama na neurociência de consciência crítica. O que é uma consciência crítica? É você entender o contexto. Você entender o contexto. A criança, para ela, tudo que está acontecendo ali é 100% literal. É 100% literal. Ela não consegue compreender o contexto, não consegue entender que às vezes é uma brincadeira, ela não consegue entender. E para a tua mente tudo se trata de sobrevivência. Então existem várias experiências da sua vida que a sua mente deu significados. E alguns desses significados são a causa do que está hoje gerando essa procrastinação de vida na sua vida, esse medo de decidir, esse medo de entrar em ação. Quer ver um que eu falei aqui? Eu tinha um grupo de amigos, que ainda até tenho, é o meu principal grupo de amigos, mas teve uma fase na nossa infância que a gente se distanciou. Por quê? Porque foi a fase do skate. Não sei se você pegou essa fase, a fase do skate. E esses meus amigos, eles andavam de skate assim maravilhosamente bem. Eles iam naqueles lugares lá, desciam, subiam. E eu, eu já jogava futebol. E eu era muito magro. E muito magro mesmo, bem frágil. Né? Tive uma professora, a professora Georgina, a minha querida professora Georgina, ela dizia para minha mãe que ela tinha medo de me ver jogar futebol, apesar de eu jogar bem, porque as minhas pernas eram tão finas que ela achava que ia quebrar em algum momento, que alguém ia me dar uma pancada e a minha perna ia quebrar, de tão finas que eram as minhas pernas. E talvez por isso, por essa fragilidade física, eu não conseguia andar de skate. Eu não conseguia andar de skate. E aí a minha mente provavelmente deu esse significado. Olha, você é muito frágil. Você não pode andar de skate. Por quê? Porque eu vi os meus amigos, apesar de equipados, né, eles caíam, ralavam. E eu tinha muito medo disso. Muito medo de cair, de me machucar. E eu não andei de skate. Eu não andei de skate com eles. E a gente se distanciou. Olha só, é que a vida depois, claro, deu reviravoltas e a gente, por outros caminhos, a gente se uniu de novo. Mas, olha, eu poderia ter perdido esses amigos e perdi, na verdade, né, esses momentos de amizade que eles viveram e que eu não vivi. Por quê? Por conta de um medo, por conta de um significado que a minha mente deu. Então, essa procrastinação não é preguiça. Essa paralisia na sua vida não é preguiça. Guarda isso. Oi, Gilda. Oi, Silvio. Seja muito bem-vindo. Não é preguiça. A procrastinação é um medo que está o quê? Escondendo uma ferida emocional que você viveu. A coragem começa quando a gente olha para a nossa história. Quando a gente dá novos significados para aquilo que a nossa mente criou para nos proteger. Bom dia, bom dia, Neide, seja muito bem-vinda. A gente precisa olhar para essa história para ressignificar esses significados que hoje paralisam a nossa vida. Você talvez hoje não queira continuar num casamento, por exemplo. Não, você continua nesse casamento mesmo não querendo. Sabe por quê? Porque a tua mente talvez deu algum significado, por exemplo, não é o que talvez seja a sua história, mas eu vou te dizer algo que é muito comum dentro do meu protocolo de hipnoterapia a gente descobrir. Porque a sua mente deu um significado de que ficar sozinha é perigoso, que ficar sozinha
não vai garantir a sua sobrevivência. Porque lá na infância você ficou abandonada, você não recebeu afeto. E aí o mínimo de afeto que você recebe é como se fossem migalhas que você come como se fosse um banquete. Você toma gotinhas de água no deserto como se fosse uma enxurrada de água. E aí você vai aprendendo, isso vai se tornando um hábito, você vai acreditando que assim é a vida. E não, a vida não é isso. A vida pode ser muito mais se você quiser, todos os dias. Todos os dias. Todos os dias a gente tem uma oportunidade incrível de construir algo diferente. A gente tem todos os dias a chance de fazer uma história totalmente diferente, desde que a gente comece a se preparar. E a preparação que eu te indico é ter blindagem emocional, que é o domínio das emoções. Se você não tiver esse domínio das emoções, isso, Meg, olha, linda frase que você falou aqui, ó. É uma covardia com nós mesmos. É uma covardia. Quantas oportunidades você está deixando para trás? Porque na vida, eu acredito nisso, tá? Não é uma aqui, é o que eu acredito. Talvez você discorde. Mas a vida, ela passa muito rápido. A vida, ela é frágil. A gente está aqui hoje. Eu não sei se eu vou estar aqui amanhã. E se eu não vivo o presente, eu estou desperdiçando a minha vida. Se eu estou hoje aqui pensando no passado, eu estou desperdiçando o hoje. Se eu fico pensando lá na frente o tempo todo, eu estou desperdiçando o hoje. A vida é agora. E hoje é o dia mais importante da sua vida. Hoje é o dia mais importante da sua vida. Sabe por quê? Você está vivendo ele. Esse é o dia mais importante. Não foi ontem. Não é amanhã. É hoje. Hoje é o dia mais importante da sua vida. Faça valer a pena. Agora, enfrente aquilo que precisa ser enfrentado. E eu garanto para você, quando você tem blindagem emocional, o domínio dessas emoções, você enfrenta de uma maneira muito mais fácil. É de uma maneira muito mais leve, mais assertiva, mais rápida. Por quê? Porque a emoção, ela tá ali para te proteger. Só que se existe um significado que essa mente entende que pode colocar em risco a sua sobrevivência, esse significado sempre vai se sobressair à sua força de vontade. Você pode ter a maior força de vontade do mundo, você pode ter a maior motivação do mundo. Se o significado não for congruente, se o significado não levar para a mesma direção, esquece. Você vai falhar. Porque a motivação, ela passa. A motivação é uma energia finita, ela passa. A força de vontade é a mesma coisa, ela passa. Por isso que você não pode mais desperdiçar a sua vida procrastinando ela, deixando de viver o aqui e o agora. Então faça dessa semana a melhor semana da sua vida. Tome as decisões, procure ajuda se necessário. Às vezes você vai precisar sim de ajuda, principalmente para dar novos significados para o que essa mente criou e que você talvez nem saiba. Você não tenha nem ideia do que essa mente criou. E isso está travando a sua vida. Faz sentido? A Neide, hoje estou com 60 anos, mas vim mudar tudo isso aos 50, nunca é tarde. Exatamente, Neide, ótimo. Sou muito mais feliz. Você, o gato, faz parte de uma parte desse processo de recuperação. Gratidão. Obrigado, Neide. Gratidão pelas suas palavras, mas parabéns, mais do que nunca, parabéns por você escrever isso, que nunca é tarde. Nunca é tarde. A gente precisa acreditar que é possível. E é possível. É possível. Você pode, hoje, fazer essa mudança na tua vida. Começar. Tudo começa com o dia do basta. Escreva aqui, o dia do basta. Talvez seja hoje o seu dia do basta.
O dia do basta não é o dia que você mudou tudo. É o dia que você decretou para si mesma que tudo vai mudar. E você vai pegar esse dia do basta e vai proteger ele de todas as maneiras. O meu dia do basta, como eu já contei aqui, ele aconteceu há quase 11 anos, deitado numa mesa de cirurgia, quando eu prometi para mim mesmo, se eu saísse bem daquela cirurgia do tumor, eu ia ser feliz. E ponto final. Eu protegi. Eu estou sendo, desde então, todos os dias, a minha palavra. Ser a sua palavra. Talvez seja o maior desafio da vida. Ser a sua palavra. Você diz que vai fazer, você faz. Ser a sua palavra. Seja a sua palavra. Prometa a si mesma que a vida realmente vai ser diferente a partir de agora, mas não esperando que os outros façam por você. Eu não tenho esse poder. Adoraria ter esse poder, mas eu não tenho. Sou muito humano para isso, para ter esse poder. Ninguém tem esse poder. Ninguém tem esse poder. Só você. Só você. Então não é sobre os outros, não é sobre o seu parceiro, sua parceira que é tóxico, não é sobre o seu chefe, não é sobre um ambiente que está o tempo todo no medo. Não é. É sobre você. É sobre você. E você é totalmente capaz de sair dessa. A Suzana, exatamente, mestre, permanecer no agora é crucial para eu viver a vida. Não deixo de exercitar a minha mente para o agora. Exato. A vida está acontecendo hoje. Hoje é o melhor dia da sua vida. Hoje é o dia mais importante da sua vida. Faça valer a pena. Faça valer a pena. Termine o dia. Eu, por muito tempo, Suzana, eu terminava o meu dia bêbado, ou seja, querendo fugir de uma realidade muito dolorida, ou totalmente triste, porque eu vivia em depressão. Era assim que eu terminava o dia. Ou bêbado ou triste. Hoje, eu termino os meus dias, claro que existem dias que são mais difíceis, mas eu vou dizer para você, assim, eu não fiz essa conta, mas eu posso garantir com toda tranquilidade, mais de 90% dos meus dias eu termino em paz. Bom dia, Jussi, direto dos Estados Unidos, seja bem-vinda. A Josiette Paixão, seja bem-vinda também. Terminar um dia em paz. É a sensação, talvez uma das melhores sensações da vida. Terminar o dia em paz. O que é terminar o dia em paz? É você terminar o dia sabendo que você deu o seu melhor, sabendo que você fez o seu melhor. Pode ser que o resultado não tenha sido o melhor, ou aquilo que você esperava, mas você sabe que você deu o seu melhor e que você fez aquilo com alegria, com paixão, que todas as relações que você tem são relações que te engrandecem, que te fortalecem. Isso é terminar o dia em paz. Não é sobre dinheiro, entende? Não é sobre bens, é sobre terminar o dia em paz. É terminar o dia em paz. E eu hoje não troco isso por nada, por absolutamente nada. A Meg, o vício só anestesia nossos medos. Sim, eu percebi que diminui muito o álcool. Tenho lutado comigo mesma sem ajuda de nenhum estímulo. Posso pensar e me conhecer mais. Ótimo, Meg, exatamente. Toda a compulsão, né, todo o excesso esconde um vazio emocional que a gente carrega. Né? Então, era o meu caso. Né? Eu tinha as minhas feridas emocionais e que estavam ali sempre à mostra quando eu precisava, quando eu estava em dor, a minha mente me jogava para esse vício. Entendeu? Então, todos os dias, assim, nos últimos 2 anos antes do meu tumor, era praticamente de segunda a segunda bebendo. E não era pouco. Era muito, era muito. Eu normalizei, né? A gente acaba normalizando. E a gente começa a inventar desculpas pra gente que, é só, eu tenho controle. Mentira. Não tinha controle. Eu não tinha controle.
Terminar o dia em paz, isso, Meg. Suzana, lembro bem dessa parte da sua história, ela foi mencionada nas nossas mentorias. E terminar o dia que eu chamo de estado de tranquilidade e paz, sem deixar de ter vivido o dia com liberdade. Exato. Essa sensação é maravilhosa. É uma sensação maravilhosa. Você terminar o dia em paz, você terminar o dia, né, nesse estado de tranquilidade, como você disse, Suzana, não tem preço. Então, para você que está vivendo esse momento, talvez, de uma paralisia, de uma vida travada, olha para a sua preparação. Você vai ter que se preparar, você tem que aprender a dominar os seus medos, você precisa ter essa blindagem emocional para começar, a partir daí, você tomar as decisões, sustentar as suas escolhas, que é o mais importante. A vida muda a partir das suas decisões. Tá bom? Um lindo dia para você, uma linda semana e a gente se vê. Um grande abraço. Tchau!